Olha só, o que eu tenho para falar é que na próxima aula nós teremos uma avaliação, não é bem uma prova, é um trabalho avaliativo, tá? Então, eu preciso que todos estejam conectados às 19h20, que eu vou passar para vocês todas as coordenadas da aula da semana que vem, tá? Hoje, no final da aula, eu vou passar um simulado para vocês. Esse simulado, o que nós vamos fazer com ele? Esse simulado, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar no mudo aqui, porque ninguém merece esse barulho chato. Esse simulado, ele vai dar uma base para você de como será o nosso trabalho. Então, em cima desse simulado vai ser o nosso trabalho. O que eu peço para vocês? Que vocês façam o trabalho, vão tirando a dúvida, eu estou à disposição de vocês a semana inteira, até quinta-feira, 7 horas da noite, estou disponível, tá? Para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Vão perguntando no grupo, não precisa perguntar no privado, porque às vezes você está com dúvida, mas outro também está, e assim vai indo, tá bom? Antes de terminar a aula também, eu vou compartilhar a tela com vocês desse simulado e vou passar também no AVA, se bem que eu estou achando muito mais fácil passar para o WhatsApp, tá? Esse trabalhinho para vocês fazerem. Vocês vão ter 1 hora para entregar, então nós vamos começar a aula na quinta-feira que vem, às 7h20, normal, e vai terminar o seu horário para entrega no meu e-mail à meia-noite, tá? Quem entregar depois da meia-noite vai perder ponto, tá bom? Esse trabalho você pode consultar o que você quiser, não tem problema nenhum. Consulta, internet, um amigo, não sei o que, só não quero que fique falando no grupo da gente, tá? No grupo da gente, durante o trabalho, não é para falar. Se vocês quiserem montar um grupo separado para discutir isso, beleza, tá? Só não quero que fique falando no grupo, senão vai encher o grupo de pergunta, de coisa de vocês que vão ter que trocar ideia e vocês que vão ter que chegar no resultado, tá bom? Durante esse trabalho, daí eu não participo, só vocês que vão fazer, como se fosse uma prova, tá? Esse trabalho vai valer 1.000 pontos, o da semana que vem. O de hoje, que eu vou passar para vocês, vale 700 pontos. Então, esse de hoje, você tem até as 19 horas da próxima aula, da próxima quinta-feira, para me entregar. Como que vai entregar? Via e-mail, tá? Tudo por e-mail. Ou então, me entrega por WhatsApp, só que no privado. Eu prefiro no e-mail, mas não tem problema. Quem achar mais fácil no WhatsApp, vai ao WhatsApp. Pode ser foto, pode ser como arquivo, pode ser do jeito que você quiser, tá? Esse simulado que eu vou passar hoje, tá? Alguém tem dúvida até aí? Ninguém fala nada? Não tem dúvida? Eu tenho que responder, gente, sabe por quê? Porque às vezes dá a impressão que eu estou falando sozinho, que não tem ninguém falando comigo, ninguém me ouvindo, entendeu? Aí eu fico na dúvida, será que não estão me ouvindo? Então, ó, voltando, nós vamos fazer o nosso simulado durante essa semana inteira. Eu estou à disposição de vocês. Claro que no final de semana vão dar um descanso à professora, né? Mas de terça em diante vocês podem me perguntar o que vocês quiserem de simulado. Até quinta-feira, às 19 horas, que é o horário que você tem para entregar, tá? Chegou na quinta-feira, às 19 horas, encerrou a entrega, 19h20 eu começo o trabalho que vocês vão resolver, ok? Essa sala até que tem bastante aluno participando, 20 alunos, porém, juntando todo mundo, gente, dá 90 alunos, é muita gente faltando aí, tá? Eu não sei se o pessoal não está no grupo, se não está sabendo, não sei, eu só sei que está faltando muita gente, tá? Se você conhece alguém que não esteja participando, avisa, por favor, tá? Porque não fez, ok? Então, vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje é uma continuação da aula passada. Na verdade, é uma continuação, não é mais vetores, tá? Movimento... Oi. Só uma pergunta. O trabalho da semana que vem é para entregar, pode entregar por foto?
ou precisa ser arquivo? Não, pode ser do jeito que você quiser. Pode ser foto. Tá, Só que a tá. foto tem que ser no privado, se for WhatsApp. Se for no e-mail, daí normal, entendeu? Isso o trabalho, mas eu tô falando do que da avaliação mesmo. A avaliação é tudo por e-mail. Daí é por e-mail, daí você pode colocar, mas pode ser foto. Pode ser foto, Tá. não tem problema nenhum. Eu só preciso ter registrado ali. Por quê? Porque depois eu vou ter que prestar conta de onde eu tirei essa nota do aluno. Entendeu? Não tem como. Então, eu tenho que ter o comprovante de que eu pontuei você, porque você fez atividades, tá? Tudo o que vocês estão fazendo, por exemplo, o AVA, tem aluno que nem mexeu no AVA, nem mexeu. E eu mando mensagem, mando e-mail do corporativo mesmo, mando recado aqui. Tem um aluno que eu ainda falei com ele por WhatsApp no privado, que eu conheço a mãe dele, daí mandei mensagem para a mãe para que ele resolvesse o problema dele, porque vai perder ponto, entendeu? Mas isso tudo que vocês fazem no AVA, gente, vocês não têm noção, fica registrado, tá? Uma outra coisa que vocês têm que fazer, que eu esqueci também de falar, não sei se algum professor já falou, desafio nota máxima. Algum professor já falou para vocês? Não? Falou, Falaram chamado sim, professora. Falou sim. Falou. Então tá. Falou sim. Preciso que vocês façam isso daí também, que vale para todas as matérias, tá bom? Tudo isso, gente, que vocês fazem, tem uma planilha que eu entro lá, eu vejo tudo que você fez. Eu sei todas as notas de vocês. Eu sei quem está fazendo, quem não está. Entendeu? Então, é claro que eu não posso ficar entrando em contato com todos os alunos, porque eu não tenho contato dele. O único contato que eu tenho é por e-mail, mas quem vê e-mail com frequência? Eu, né? Vocês não têm muito compromisso de ficar olhando e-mail direto e entrar no AVA direto, vocês não têm. Eu tenho, porque eu tenho e-mail corporativo da faculdade, e eles mandam muita coisa por e-mail. E por WhatsApp também, é o dia inteiro esse negócio agitado, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, para a gente começar. No final da aula, eu vou explicar para vocês como vai ser o simulado, e vou explicar o simulado, o que é para você fazer em cada questão, tá? São 9 questões para vocês resolverem. E se tiver mais dúvida, daí eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Hoje, após a aula, eu ainda vou continuar online, tá? Se alguém quiser me mandar alguma pergunta, pode mandar, não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque vai ser o tempo para vocês começarem a fazer o simulado. Se vocês quiserem começar a fazer hoje e já tirar dúvida hoje, pode já começar a tirar, tá? Pode mandar mensagem para o WhatsApp também, ou aqui nessa reunião também, tá bom? Vocês que sabem, vocês veem o que vocês acham melhor, ok? Vamos lá, começando? Compartilhar a tela aqui com vocês. Presta bastante atenção, porque a prova é mais ou menos 90% o que eu vou explicar hoje, tá? 90%, é muita coisa, tá? Então, com base nisso de hoje, que nós vamos fazer o simulado, então tá na sua mão, né? Não é prova, eu falo prova, mas não é. É um trabalho avaliativo, tá bom? Porque prova é prova, né? Aquela prova que eu não gosto de deixar ninguém colando. Só que a semana que vem vai ser difícil. Difícil para mim, para vocês vai ser muito fácil. Tudo certo aí, gente? Vocês estão acompanhando? Tá vendo o movimento uniforme aí na tela? Sim, professora. Sim, aumenta um pouquinho. Ó, o meu já está em 100%. Aumenta a sua tela, não dá? Não, agora tá bom. Tá bom? Então tá. É que certo, demorou um pouquinho para chegar aí. Então, gente, olha só. Até então, nós estávamos falando em movimento uniforme. O que era movimento uniforme? Velocidade era constante, não tinha aceleração, tá? A velocidade, ele começava com tal velocidade e terminava o percurso com essa mesma velocidade, tá? Agora, a partir de hoje, nós já entramos em movimento uniformemente variado. O que significa movimento uniformemente variado? A velocidade varia, tá? Porém, a aceleração é constante, tá?
Ah, mas é estranho isso. É estranho, mas é real. Por quê? Porque é uma velocidade instantânea. Em cada instante, ele está com uma velocidade, tá? Então, a primeira formulinha, hoje tem muita fórmula, tá? Movimento uniformemente variado. Se eu quero calcular a aceleração média, eu faço aceleração média igual variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Esse delta, gente, é variação. Então, delta V, variação da velocidade. Delta T, variação do tempo. Onde delta V é a velocidade final menos inicial. Sempre que a gente fala delta, é variação, final menos inicial. A variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial, sempre é assim. Variação da posição, posição final menos a posição inicial. Então, o delta significa variação, tá? E qual a unidade de medida no Sistema Internacional da Aceleração? Metros por segundo ao quadrado. No Sistema Internacional. Se não está no Sistema Internacional, pode ser quilômetros por hora ao quadrado. Eu já ensinei para vocês o que é Sistema Internacional. A velocidade instantânea. Esse nome diz, ó, instantânea, ou seja, naquele instante, naquele minuto, naquele segundo. Essa velocidade aqui, ó, depende do tempo. Tá? Isso aqui é uma função, velocidade, a velocidade em função do tempo, tá? Onde V é a velocidade em qualquer instante que eu quero. Velocidade inicial é o V0, é a velocidade que começou a minha análise. A é a minha aceleração e T é tempo ou instante, tá? Uma outra fórmula muito importante para a gente é essa daqui, equação de Torricelli. Quando que eu uso essa Torricelli? Torricelli também é para movimento uniformemente variado, mas é quando eu não tenho tempo. Então, o exercício deu o enunciado inteiro, mas não falou em tempo, em hora nenhuma, nada, não falou nada de tempo. Eu vou usar a equação de Torricelli, tá? Onde V ao quadrado, que é a velocidade final, ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes o delta S. O que é delta S? Distância percorrida. A, aceleração. V0, velocidade inicial, e V é a velocidade. Aqui, gente, tem esse 2 mesmo na fórmula, tá? É constante isso daí. Uma outra fórmula muito usada também é a posição em função do tempo, tá? Não sei se vocês se lembram lá do ensino médio, que vocês aprenderam. Fórmula do sorvetão, S é igual a S0, mais V0t, mais AT ao quadrado sobre 2. Onde S é a posição, em qualquer instante, S0 é a posição inicial, quando começou o movimento. V0, velocidade inicial, T é o tempo, a aceleração, T tempo dividido por 2. Eu posso escrever essa fórmula também como delta S é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2, onde delta S é a distância percorrida. Por que eu coloquei delta S aqui? Porque eu peguei, ó, coloquei o S menos S0. Esse S0, ó, ele passou para lá, ó, ficou S menos S0. Posição final menos a posição inicial vai dar quem? Vai dar o delta S, ok? Gente, meu som tá bom? Eu tô sem microfone, sem nada. Esqueci de pôr. Tá bom ou tá ruim? Tá bom. Tá bom, professor. Tá bom? Então tá. Uhum. Tá de boa. Tá de boa, beleza. É que se precisasse eu ia lá colocar, esqueci. Mas como não tem ninguém em casa, daí não pode ser que dê eco só. Alguns exemplos. O primeiro exemplo, ele fala assim, um carro de corrida é capaz de acelerar de 0 a 60 km por hora. Então, ó, ele está com uma velocidade 0, ou seja, estava em repouso, e atingiu uma velocidade de 60 km por hora em 5,4 segundos. Nesse intervalo de tempo, qual é a aceleração média em metros por segundo ao quadrado? E qual é a distância percorrida pelo carro? O que eu fiz? Ó, velocidade inicial é 0, porque ele saiu do repouso. Qual a velocidade que ele chegou? 60 km por hora. Em quanto tempo? 5,4 segundos. Qual é a aceleração? Ele pede a distância percorrida também. Eu não fiz aqui, mas eu fiz na folhinha que eu vou tirar foto e mandar para vocês, tá? Mas eu vou fazer aqui para vocês verem.
Então, o que vai acontecer aqui? Primeira coisa que eu tenho que ver é essa velocidade, ó, quilômetros por hora. O que ele quer? Ele não quer em metros por segundo ao quadrado? Então, eu tenho que passar para metros por segundo, divido por 3,6. Lembra? De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Deu 16,66 metros por segundo. Tá. Venho na fórmula aceleração, ΔV sobre ΔT, onde ΔV, velocidade final menos inicial. ΔT, ele já deu a variação do tempo. O tempo, ele falou que é 5,4 segundos. Então, variou do 0 até o 5,4. Então, 5,4. Velocidade final, ele chegou em 16,66, menos a velocidade inicial, que é 0. 16,66 dividido por 5,4, a aceleração dá 3,08. Agora, gente, a distância percorrida, depois da tarde que eu fui ver que eu pulei esse pedaço, é só aplicar essa fórmula aqui, ó, tá? Onde o ΔS vai ser, que é a minha distância percorrida, vai ser velocidade inicial é 0. Lembra que ele saiu do repouso? 0 vezes T, 0. Sai isso. A aceleração, 3,08, nós achamos lá. O tempo, 5,4 ao quadrado, dividido por 2. Só fazer esse cálculo aqui, já dá a distância percorrida. Vocês entenderam? Segundo, um condutor de carreta, para desviar de um buraco, freou e diminuiu sua velocidade de 15 metros por segundo. Gente, ele estava numa velocidade e chegou numa velocidade de 15 metros por segundo. Então, ele desacelerou. Então, a velocidade dele foi negativa, ó, tá? Ele diminuiu em 15 metros por segundo a velocidade dele. Ou seja, ele podia estar em 90 km por hora e chegar em 90 não, tá? 15 metros por segundo. Pode estar em 20 metros por segundo e vai lá dar aquela freadona e chegou em menos 15 metros por segundo. Lembra que eu falei para vocês sempre que ele está voltando, a velocidade é negativa. Então, a nossa aceleração aí vai dar negativa. Por quê? Porque ele falou que vai frear. Toda vez que ele freia, a velocidade, a aceleração é negativa. Então, como ele freou, o ΔV é menos 15, ó. E o tempo, ele fez isso em 3 segundos. Coloquei 3 aqui. Menos 15 dividido por 3, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Toda vez que a minha aceleração é negativa, quer dizer que ele freou. Eu poderia até colocar aqui, ó, 15 dividido por 3, 5. Mas como ele freou, eu venho e coloco negativo, tá? Facinho esse também. O 3 não é difícil, é um pouquinho mais puxadinho só, tá? Porém, dá para fazer tranquilo. Ó, um trem vermelho a 72 km por hora e um trem azul a 144 km por hora. Então, eu marquei aqui, ó, trem vermelho, velocidade 72 km por hora. Depois, eu fui lá para o trem azul, ó. Trem azul, 144 km por hora. Ok. Aí, o que acontece? Estão na mesma linha retilínea e plana, movendo-se em direções opostas, um em direção ao outro. Então, um está vindo ao encontro do outro, na mesma linha, tá? Quando a distância entre os trens é 950 metros. Os maquinistas foram avisados para acionarem imediatamente os freios. Colocou um ponto, que não é ponto, não sei, é vírgula. Fazendo com que os trens sofram desaceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, gente, desaceleração. Está freando? Então, essa aceleração vai ser negativa para os dois, tá? Os trens conseguirão frear a tempo de evitar a colisão? Então, imagine o problema, ó, tem 2 trens, um vindo ao encontro do outro. O maquinista foi avisado que eles estavam na iminência de bater, quando um estava à distância do outro de 950 metros, tá? O que ele quer saber? Se eles frearem a 1 metro por segundo ao quadrado, se eles vão conseguir parar. Para não bater, ele vai ter que parar, concorda? Então, o que eu fiz aqui? Para o trem vermelho, eu vou achar quanto tempo demora para ele parar. Como aqui está em metros por segundo, aqui está em metros, e a velocidade dele está em quilômetros por hora, eu dividi por 3,6 para ficar para metros por segundo.
Por quê? Porque tudo tem que estar no mesmo sistema de unidade, tudo no sistema internacional aqui, então, tá? Quanto tempo demora para ele parar? Se tem aceleração, a fórmula da velocidade é essa, tá? Gente, sempre que varia a velocidade, a fórmula da velocidade não pode ser velocidade média. A velocidade média é quando não tem aceleração, quando a velocidade é constante, tá? Aqui não, o cara freou, já não pode ser aquela fórmula. Tira aquela fórmula da sua cabeça daí, tá? Vai ser essa fórmula aqui, V igual a V0 mais AT. Velocidade final, zero, porque o cara vai ter que parar. Qual a velocidade que ele estava? 20 metros por segundo. Qual a aceleração dele? 1 metro por segundo ao quadrado, negativo, porque ele freou. E o tempo eu deixei. Esse 1T eu passei para lá, ó, ficou positivo, igual a 20 segundos. Então, em 20 segundos ele vai parar. Aí, o que eu vou fazer? Descobrir quanto ele andou. Então, vem aqui, ó, distância que esse trem vermelho andou, ó. Delta S é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Não pode ser a fórmula da velocidade média, não pode ser a fórmula do sorvete, porque a fórmula do sorvete, velocidade média, é só para movimento uniforme. Então, ó, delta S é igual a velocidade inicial. Velocidade inicial, 20, ele estava vindo a 20 metros por segundo. Tempo que ele demora para parar, 20 segundos. Aceleração, menos 1. Tempo, 20 ao quadrado, dividido por 2. 20 vezes 20 dá 400. Aqui vai dar 400 ao quadrado dividido por 2 dá 200. 400 menos 200, 200. Então, em 20 segundos, esse trem andou 200 metros. Vamos ver quanto o outro trem andou. Trem azul agora, fazer a mesma coisa, ó. O trem azul eu tenho. Velocidade dele, 144 km por hora. Está correndo, dobro da velocidade do outro. Dividido por 3,6, vou passar para metros por segundo. Então, a velocidade inicial dele é 40. Então, eu coloco aqui. Ele vai parar. Então, a velocidade final dele é 0. Velocidade inicial, 40. Aceleração, menos 1. O tempo eu vou achar. Passo um T para cá, ficou igual a 40 segundos. Então, depois de 40 segundos, esse cara conseguiu parar o trem. Vamos ver quanto ele andou? Delta S é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Velocidade inicial, 40. Tempo que ele demorou para parar, 40. Aceleração, menos 1. Tempo, 40 ao quadrado, dividido por 2. 1.600 menos 1.600 dividido por 2, 800. Então, 1.600 menos 800 dá 800 metros. Olha o que aconteceu. A distância que eles estavam era de 950 metros. Então, aqui é 0, aqui é 950. O trem vermelho andou 200 metros e o trem azul andou 800 metros. O que vai acontecer? Eles vão bater. Por quê? Porque eles andaram 1.000 metros no total. Eles não estão com uma distância de 950? Então, vai ocorrer a colisão. Deu para entender o exercício? Vamos lá. Exercício 4. Gente, vocês não me perguntam nada, eu estou indo. Para mim está tudo certo, tá? 4. O movimento de uma... O movimento, eu vou seguir. É tudo que eu gosto. O movimento de uma partícula é definido pela equação horária dos espaços. S igual a 3T ao quadrado, menos 12T, mais 40 no SI. O que quer dizer SI? Sistema Internacional. Quer dizer o quê? Que a posição, que é o S, está em metro, e o T está em segundo, ok? Esse vírgula zero aí, vocês podem até tirar, que só enche o saco na hora de resolver o exercício. Não precisa. Determine a posição inicial. O que eu vou fazer? Tudo vai girar em torno dessa função horária que ele deu aqui, ó, tá? Até o 40, ok? Aí eu vim e copiei ela aqui, ó. S é igual a 3T ao quadrado menos 12T mais 40 no SI. Então, tudo vai girar em torno dela, ok? Peguei a equação do sorvetão. Como que eu sei que é essa equação? Pode ver aqui, ó, tem um T ao quadrado, tá? Então, como tem o T ao quadrado aqui, eu já sei que é do sorvetão, ó. Tem o S aqui e o T ao quadrado é a fórmula do sorvetão. Então, eu faço o seguinte, ó. S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Marco a fórmula aqui. Para daí eu começar a responder. Ele me pergunta, letra A,
A posição inicial. Posição inicial é o S0, ó. O S0 não está acompanhado de T, ó. Quem está acompanhado de T é o V0 e o A. Então, quem não está acompanhado de T é o 40. Então, a posição inicial é 40 metros. Ele não vai dar em ordem mesmo para você, tá? Vai dar bagunçado, você que tem que saber. Letra B, a velocidade inicial. Velocidade inicial é quem está junto com o T. Então, quem está junto com o T é o menos 12. Então, menos 12 metros por segundo, porque é velocidade. Letra C, a aceleração. A aceleração que está na frente do T ao quadrado. Só que tem um 2 aqui, ó, tá? Quem está na frente do T ao quadrado é um 3. Só que o 2 não está aqui embaixo. Quer dizer o quê? Que ele foi dividido por 2. Então, eu pego e multiplico. 2 vezes 3 dá 6. Então, a aceleração é 6, ó. Porque 6 dividido por 2 vai dar o 3 que está aqui, tá? Então, não vai aqui pegar o 3 achando que é aceleração, porque não é, tá? Se está faltando no número de baixo, quer dizer que é o dobro, porque está faltando 2. Se aqui tivesse 7 sobre 2, aí seria 7 a aceleração, tá? Como só está 3, quer dizer que o número, ele dividiu já. Então, é 6. Depois, ele pede, letra D, a velocidade no instante 3. Gente, não falou velocidade média, ele falou velocidade. Então, movimento uniformemente variado. V igual a V0 mais AT. V igual, V0 é menos 12, tá aqui. A aceleração é 6 positivo, tá aqui. E o tempo? Ele falou que é para eu fazer no tempo 3. Coloco aqui. Vai ficar menos 12 mais 6 vezes 3, 18. 18 menos 12 dá 6 metros por segundo. Essa é a velocidade. Pelo amor de Deus, não vai fazer menos 12 mais 6, menos 6 vezes 3, menos 18. Não. Numa equação, primeiro multiplica, para depois somar ou subtrair. Gente, não ligue de eu ficar falando isso, que são dúvidas que aluno geralmente tem e não pergunta, tá? Depois, na letra E, ele pede a velocidade média. Aí sim, quando ele fala em velocidade média, eu posso fazer, posso não, eu devo fazer a fórmula da velocidade média. Entre os instantes 0 e 2. Então, o que eu vou fazer? Velocidade média, ΔS sobre ΔT. O tempo é entre 0 e 2. Por que o 2 eu coloquei para cá? Porque ele saiu do 40, ó. Eu coloquei 0 no lugar do T. Aqui, aqui. Então, ficou 3 vezes 0 ao quadrado, menos 12 vezes 0, mais 40. Então, no tempo 0, ele estava no 40, tá? Essa equação é a qual ele deu lá em cima no enunciado. Aí, eu peguei e substituí também. No lugar do T, eu coloquei 2, porque ele quer de 0 a 2. Então, ficou 3 vezes 2 ao quadrado, menos 12 vezes 2, mais 40. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Menos 12 vezes 2, menos 24, mais 40. Somando tudo, 28 metros. Isso quer dizer o quê? Que o cara está voltando, ó, ele está indo para lá, tá? Então, o que eu faço? Qual é a posição final? Vai ser 28, tá? Posição inicial, 40, menos 40. Tempo final, 2. Tempo inicial, 0. Se vocês montarem isso aqui, ó, fica fácil, ó. Final menos inicial, então é 2 menos 0 dividido por 28 menos 40, tá? Aí deu menos 12 dividido por 2, que dá menos 6 metros por segundo. Por que negativo? Porque ele está voltando a trajetória, tá? Na prova vai ter um exercício desse tipo que eu acabei de explicar, tá? Bem parecido no simulado, eu acho que tem um também, bem parecido. 5. Um avião, ao decolar, percorre 1,20 quilômetros no solo com aceleração constante, partindo do repouso. Então, o avião está na pista, ele vai lá e percorre 1,2 quilômetros para daí ele levantar voo. Em um intervalo de tempo de 20 segundos, então ele já deu, ΔT 20 segundos. Letra A, calcule a aceleração do avião durante a decolagem. Então, marquei os dados aqui. Letra A. Distância que ele percorreu, 1,2 quilômetros. Velocidade inicial, 0, porque ele saiu
do zero, né? Estava parado na pista. Tempo que ele demorou para adquirir a aceleração, 20 segundos. Ele falou que a aceleração é constante. Esse CT é constante, tá, gente? Movimento uniformemente variado. Segundo aqui, quilômetro aqui. Então, passo para metro. Multiplico por 1.000, 1.200 metros. Ok. Vou usar essa fórmula do ΔS, tá? Por que tem que ser essa? Porque eu tenho a aceleração. Então, qual a distância que ele percorreu? 1.200. Com a aceleração, a velocidade inicial é zero. Zero vezes t, zero. Sumiu esse termo aqui, ó. A aceleração é o que eu estou querendo. O tempo, ele falou que é 20 segundos ao quadrado, dividido por 2. Então, ficou 1.200 é igual. 200 ao quadrado, 400 vezes A, 400A, dividido por 2. 1.200 é igual a 400 dividido por 2 dá 200A. Esse 200 está multiplicando, passa dividindo. Então, ficou 1.200 dividido por 200, 6 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do avião. Na letra B, ele pede, calcule a velocidade em quilômetros por hora, com que o avião desprende-se do solo. Então, ele quer saber qual a aceleração que ele estava, qual a velocidade que ele estava quando ele deixou o solo. Então, como tem aceleração, a fórmula é V igual a V0 mais AT. Quando tem aceleração no exercício, eu só posso usar essas fórmulas. Só posso usar a velocidade média se ele falar para eu calcular a velocidade média. Caso contrário, não. Então, eu quero a velocidade. A aceleração é 6. O tempo é 20. 6 vezes 20 dá 120 metros por segundo. Só que está em metros por segundo, ele quer em quilômetros por hora. É muito mais fácil resolver tudo em metros por segundo e depois multiplicar por 3,6. Daí vai dar em quilômetros por hora. 432 quilômetros por hora. Tá? Mas se eu quiser se transformar para depois fazer, pode? Pode, mas sabe qual era o problema? Aqui, ó, essa aceleração. Então, é melhor vocês fazerem tudo em metros por segundo mesmo, ó. Aqui tem metros por segundo ao quadrado, aqui tem em segundo, e no final passar para quilômetros por hora, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Na letra C, ele pede o seguinte, confirme o deslocamento do avião no processo de decolagem usando a equação de Torricelli. Então, ele quer que eu mostre que a distância realmente é 1.200 metros mesmo, mas fazendo por Torricelli. A fórmula de Torricelli é essa daqui, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Velocidade final dele, vou fazer tudo em metros por segundo, 120 ao quadrado. Velocidade inicial, ele estava parado na pista, 0. 2 vezes a aceleração, achei que a aceleração é 6. A distância percorrida é o que ele está me pedindo, ó, confirme o deslocamento, ou seja, quanto que o avião andou. 120 ao quadrado dá 14.400, igual. Esse zero some, 2 vezes 6, 12, ΔS. Esse 12 passou dividindo, 14.400 dividido por 12 vai dar a distância percorrida. Então, ΔS é igual a 1.200 metros. Passando para quilômetro, vai dar 1,2 quilômetros, que é exatamente aquilo que ele falou que o avião andava, ó. Logo no início do exercício, ele falou que o avião, ó, percorre 1,2 quilômetros. Então, está confirmado, tá? Realmente o exercício está correto. Dúvida? Não? Ótimo. Vamos lá para a queda livre, então. Continuação da matéria. Quando um objeto se movimenta sob a ação exclusiva de um campo gravitacional, ou seja, aceleração da gravidade, e quando podemos desprezar o efeito do ar, dizemos que ele está em queda livre. A queda livre é um caso especial do movimento uniformemente variado. Gente, as fórmulas são praticamente as mesmas. O que você tem que saber? Quando eu jogo um corpo para cima, ele está indo contra a gravidade, então o G vai ser negativo, aceleração gravitacional, tá? A aceleração gravitacional na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Na Lua, uma curiosidade, é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Por isso que a gente fica flutuando na Lua, porque a gravidade é muito baixa, tá? Por que um corpo cai? Porque ele tem atração gravitacional, tá? A Terra puxa. Então, o G com que ele está caindo, a aceleração com que ele cai é
9,8 metros por segundo. Então, quando ele está caindo, ele está indo a favor da gravidade. Então, o G é positivo. Quando ele está subindo, o G é negativo, tá? As fórmulas, tem a do sorvetão também, S igual a S0 mais V0T mais. Ao invés daqui ser A, vai ser G, só isso. T ao quadrado sobre 2. A velocidade, mesma coisa, V igual a V0 mais GT. Em vez de ser A aqui, é G. Torricelli, mesma coisa, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔS. G de aceleração gravitacional. Agora, para vocês descobrirem o tempo que o corpo demora para cair, é só você fazer, ó, T de queda é igual raiz de 2 vezes a altura dividido por G. Da onde que saiu isso daqui? Justamente dessa forma, tá? Fez só um rearranjo da fórmula e chegou nisso daqui. O tempo de queda, então, vai ser 2hg, tá? Agora, velocidade com que ele chega no chão, velocidade final, 2gh, raiz de 2gh, tá? Então, tempo de queda, 2hg, e velocidade final, 2gh, ambos raiz. Vamos para um exemplo. Um vaso de flores cai a partir do repouso, então já marco, velocidade inicial 0, da janela de um prédio de uma altura de 45 metros acima do solo. Despreze o efeito do ar e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule, letra A, o tempo de queda. Qual é a fórmula do tempo de queda? Raiz de 2h sobre G. Então, é 2, a altura que ele caiu, 45, e o G é 9,8. 2 vezes 45 dá 90, dividido por 9,8, 9,1836. Tirando raiz, dá 3,0 alguma coisa, aproximadamente 3 segundos. Então, ele demora 3 segundos para cair. Agora, na letra B, ele pede o módulo da velocidade do vaso ao atingir o solo. Então, ele quer velocidade. Não tem o tempo para eu resolver isso daqui. Na equação de Torricelli, eu nem preciso do tempo, então é muito mais fácil fazer por ela. Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, ele saiu do repouso, então V0 é 0. 2 vezes o G, 9,8. Esse ΔS é a altura do prédio, a mesma coisa do que H, é a distância que o vaso percorreu. Ele percorreu quanto? 45 metros até atingir o chão. Então, multiplicando aqui, vai dar 882. O quadrado vira raiz do outro lado. 882, raiz de 882, 29,7 metros por segundo. Movimento balístico. Também é uma particularidade do movimento uniformemente variado. Lançamento de projéteis. Gente, isso daí é mais ou menos quando o jogador vai jogar uma bola e tem uma barreira. Tá? Ele vai chutar no gol, tem a barreira. Ele tem que passar a bola por cima da barreira. Então, ele faz isso daqui, ó. Ele pega a bola um pouco mais embaixo, que daí vai formar um ângulo na bola, e a bola vai fazer isso aqui, ó. Tá? Aqui, por exemplo, está a barreira, tá? Então, eu tenho, quando o corpo sai daqui, eu tenho uma velocidade inicial em x e uma velocidade inicial em y. Tem o ângulo aqui. Quando ele chega no ponto mais alto da trajetória, o que eu tenho? Vy igual a 0. Por quê? Porque ele dá uma parada. Todo o corpo que você joga para cima, quando ele chega na altura máxima, ele para depois começar a cair, tá? Então, nesse ponto mais alto, o Vy é 0. E aqui, ó, essa distância daqui até aqui é o alcance, que eu chamei de x. Marquei aqui para vocês. TS, tempo de subida. TQ, tempo de queda. Como que eu calculo V0x? Igualzinho as componentes retangulares do vetor que vocês aprenderam. V0 vezes cosseno do ângulo. V0y também. V0 vezes o seno do ângulo. Fórmula do x. X é igual a x0 mais V0xt. É a fórmula do sorvete, só que adaptado. Em vez de ser S, S0
é x e x0, mesma coisa. Y é igual a y0 v0yt menos gt ao quadrado sobre 2. Na verdade, isso aqui não é menos não, tá? Ah, não é sim, porque ele está lançando para cima o g é negativo. Eu estou errado. É negativo sim. Ok. Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, todo corpo que demora, por exemplo, 3 segundos para subir, ele vai demorar 3 segundos para descer. Igual o outro exercício lá, que eu resolvi tempo de queda, 3 segundos. Então, ele demorou 3 segundos para cair. Mas quanto tempo ele ficou no ar? 3 segundos para subir, mais 3 segundos para descer, ou seja, 6 segundos. Aqui, então, se eu quero tempo de subida, eu sei que é igual ao tempo de queda, ou tempo de descida. A fórmula é V0, seno de θ, sobre G. O tempo total, ou seja, tempo que ele ficou no ar, tempo de subida, mais o tempo de queda, vai ser 2 vezes essa fórmula aqui, ó. 2 vezes V0, vezes seno de θ dividido por G. Isso aqui é o tempo total. A altura máxima atingida por ele, V0 ao quadrado, vezes seno de θ ao quadrado, dividido por 2G. Alcance. Então, ó, essa altura máxima que ele atinge, é só aplicar essa fórmula aqui, ó, V0 ao quadrado, vezes seno de θ ao quadrado, sobre 2G. O alcance, se eu quero descobrir qual é essa distância aqui, que é o meu alcance, é só fazer V0 ao quadrado, vezes seno de θ, dividido por G. E se pedir a velocidade em qualquer instante, é só fazer V ao quadrado, Vx ao quadrado, mais Vy ao quadrado. Um exercício de aplicação disso. Considere um objeto lançado obliquamente. Quando ele fala obliquamente, quer dizer o quê? Lançamento oblíquo, tem ângulo, está saindo do chão ou de qualquer lugar com ângulo, tá? Com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Então, a velocidade inicial é 30. E formando um ângulo alfa de 45 graus com o solo. Desprezando o efeito do ar e considerando G 9,8, calcule a altura máxima atingida pelo objeto. Facinho, ele quer só a altura máxima. Então, eu pego a fórmula, V0 ao quadrado, seno de θ ao quadrado, dividido por 2 vezes G. A velocidade inicial ele deu, ó, 30 ao quadrado, vezes seno de 45, seno de 45, que o ângulo aqui é 45. 2 vezes ao quadrado, 2 vezes o G, que é 9,8. O que vocês vão fazer? A calculadora tem que estar em DEG, eu já ensinei isso na aula de vetores. Apertem lá, seno de 45 vai dar 0,707. Não, 0,707, tá certo. Ao quadrado, vezes 900, dividido por 18,6. Não, 19,6, que 2 vezes 9,8 vai dar 19,6. Fez esse cálculo, altura máxima, 23 metros. Por aplicação de fórmula, não precisa nem pensar muito, só saber a fórmula que vai usar. Exemplo 2. Você observa um gato que está em frente ao portão de sua casa. De repente, ele salta verticalmente para cima e sobe em seu portão. Determine a velocidade inicial do gato e quanto tempo ele levou para subir no portão, sabendo que o portão tem uma altura de 2,1 metro. Então, a altura máxima que ele vai chegar, ó, 2,1 metro, certo? O gato fez aquele salto, né? Estava aqui, fez isso, subiu. Quando ele chega em cima do muro, ele parou, né? Não é louco de continuar, né? Então, a velocidade final dele é 0, parou lá em cima do muro. A velocidade com que ele saiu do chão é o que eu estou querendo, ó, V0 ao quadrado. Menos, por que menos? Porque ele está indo para cima. Lembra que eu falei quando sobe, G é negativo? Então, eu ponho negativo aqui. Não ponho aqui, porque senão fica muito bagunçado. Vai parecer que é 2 menos G. Então, na fórmula, eu ponho aqui, ó, menos 2 vezes o G, que é uma constante, 9,8, vezes H, que é a altura do portão lá, 2,1. Então, vezes 0 ao quadrado, menos, multipliquei isso daqui, deu 41,16. Passa isso daqui para cá, ficou negativo, ó. Menos 41,16. Multiplicou por menos 1, porque aqui está negativo, ó, ficou tudo positivo. Ai, gente, eu esqueci do quadrado aqui tem um quadrado. E aí, tirou o quadrado, virou raiz do outro lado. Raiz de 41,16, 6,41 metros por segundo.
eu achei, então, a velocidade inicial dele. Agora, ele pede também o tempo que ele levou para subir. Para eu achar o tempo, V igual a V0 menos GT. Velocidade final, 0, porque ele parou lá em cima do portão. Velocidade inicial, 6,41. Eu achei aqui, ó. O G continua sendo negativo, menos 9,8. O gato está subindo. E o tempo é o que eu quero. Pego esse menos 9,8 e passo para cá, ficou mais. Igual a 6,41. Aí ficou 6,41 dividido por 9,8. Esse dividido por esse, 0,65 segundos. Esse foi o tempo que o gato demorou para chegar lá em cima do portão. Exemplo 3. O gráfico a seguir... Caraca, isso... O gráfico a seguir representa a velocidade em função do tempo do movimento de um objeto. Determine. Letra A aceleração, esqueci de colocar a letra B ali. Letra B, velocidade no instante 20. E letra C, a posição no instante 8 segundos. Ok. O que eu fiz? Coloquei a fórmula da aceleração. Qual é a fórmula da aceleração? A aceleração é igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Variação da velocidade, velocidade final menos inicial, dividido pela variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Então, vamos analisar o gráfico, ó. Aqui é a velocidade em metros por segundo, e aqui é o tempo, ó, em segundos. Então, a velocidade final, ó, ele subiu, chegou até aqui. Qual é essa velocidade? 10. Então, coloquei aqui, no lugar do VF, 10. VI é da onde ele saiu, ó, velocidade inicial, 6. O tempo final, 2. Tempo inicial, 0. Tá? Porque o 6 está ligado com 0. 10 menos 6 dá 4. 2 menos 0 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Ele pede a velocidade. A velocidade, o que eu faço? V igual a V0 mais AT. V igual a V0, 6. Por que V0 é 6? O gráfico começa aqui, ó, na velocidade 6. Mais a aceleração é 2. Vezes o tempo, 20, porque ele pediu no tempo 20, ó. V igual a 6, 2 vezes 20 dá 40. 6 mais 4, 46 metros por segundo. Ele pede também para eu achar a posição no instante 8 segundos. Eu não coloquei mais um, porque eu tenho que arrumar. Vou arrumar tudo isso, gente, na hora que eu for tirar foto para vocês. É só jogar, olha, ele quer a posição no instante 8. Então, ó, vou voltar lá em cima para pegar a fórmula da posição, para vocês verem. Quer ver? É a fórmula do... Essa fórmula aqui, ó. Ele quer a posição. S0 é 0. A velocidade inicial, ele deu lá, era 6. O tempo, eu achei também. Quanto tempo o gato demorou para... Não era do gato esse? Ixi, já me perdi aqui. Tá. A aceleração é 2, a velocidade inicial é 6. E o tempo, ele falou 8. Então, vamos voltar lá. Aceleração 2, tempo 8. E S0 é 0. Então, o que vocês vão fazer? Vamos pegar aquela fórmula lá do S. Aqui. No lugar do S, S é o que você vai descobrir. S0 é 0. Velocidade inicial, 6. O tempo, ele falou, 8. G, 10. Tempo, 8 ao quadrado, dividido por 2. Só colocar isso daqui já era. Na verdade, o G não é 10, não. É aceleração. A aceleração, nós achamos lá também. A aceleração deu quanto? A aceleração deu... 2. A aceleração deu 2? Isso. Deu. Então, no lugar da aceleração lá, coloca 2. Vou terminar e vou mandar para vocês. É só colocar na fórmula do sorvetão.
S é igual a esse zero, que é zero. Velocidade inicial, eu sei que é aqui, ó, 6. Mais a aceleração, 2. O tempo, 8 ao quadrado, dividido por 2. Fechou o exercício. Gente, é que eu não fico, eu faço e já era, entendeu? Eu não fico verificando, mas eu tô errada, eu deveria verificar. Agora eu vou ensinar uma coisa para vocês, que vocês vão achar que é coisa de louco, mas não é não, tá? Até agora, gente, tudo isso que eu ensinei para vocês é matéria que vocês viram no ensino médio. Ah, professor, não lembro mais. Não lembro, eu sei que não lembro, mas vocês aprenderam, tá? Nem que tenha sido mais ou menos, mas vocês aprenderam. Em nível superior, o que a gente faz? A gente faz o exercício usando derivada, tá? Por exemplo, esse exercício aqui, ó, dava para eu resolver igualzinho o outro que eu fiz, que ele deu a função horária. Igualzinho, eu até peguei a mesma função horária para mostrar para vocês como vai dar certo, tá? Se eu tenho x ou s, que é a minha posição, se eu derivar essa posição, eu vou obter velocidade. Se eu pegar minha velocidade e derivar minha velocidade, vai ser aceleração. Essa linha aqui, ó, aqui em cima, significa que ele foi derivado, tá? O que é uma derivada? O professor de cálculo vai explicar para vocês. Eu não sei quem é o professor de cálculo, mas ele vai explicar um pouquinho mais para frente. Se é que vocês estão tendo cálculo agora, não sei. Eu vou explicar para vocês o que eu preciso, tá? Porque tem alguns exercícios, por exemplo, esse aqui, que é uma equação de segundo grau, dá para fazer por derivada, dá para fazer por fórmula. Já um outro que tenha elevado ao cubo, como aqui, ó, t ao cubo, não dá. Só vai dar para fazer por derivada. Então, eu peguei esse, que é igualzinho um outro exercício que eu dei para vocês, que eu pedi posição inicial, velocidade inicial, velocidade no instante 3 e aceleração. O que vocês vão fazer? Eu falei para vocês, quando vocês têm o x e quer a velocidade, é só você derivar o x. Então, nós vamos fazer o seguinte, v igual a derivada do x. Então, v igual, vou derivar isso daqui. O que é derivar? Você pega esse expoente aqui e multiplica esse número aqui da frente, ó. 2 vezes 3, 6, coloquei aqui. Subtrair 1 daqui, ó. Em vez de 2, vai ficar 1. Então, ficou t elevado a 1, ó. Subtrai 1 do expoente. Então, subtrair 1 do expoente. Depois, multiplica aqui de novo. Menos 1 vezes 12 dá menos 12. Subtrai 1 do expoente. Aqui já era 1. 1 menos 1, 0. Então, sumiu o t. Tá? Porque tudo que é elevado a 0 é 1. Então, some o t. 40. Não tem t. Então, eu descarto ele. A fórmula da velocidade é essa, ó. V igual a 6t menos 12. Isso aqui se chama função horária da velocidade. Velocidade em função do tempo. Ele quer em que instante? No instante 3. Então, eu venho aqui e coloco, ó, V igual a 6, no lugar do T, 3, menos 12. 6 vezes 3 dá 18. 18 menos 12 dá 6. Olha só. Esse exercício é o mesmo que eu resolvi lá atrás. Quer ver como deu 6? Cadê meu exercício agora? Não sei o que eu resolvi. Aqui, ó. Olha, ele pediu posição inicial, velocidade no instante 3. Ó, letra D. Ó, a função é a mesma, eu só tirei o vírgula zero. Tudo igual. Olha só. Quanto que deu a velocidade na letra D? Na letra D, ó, a velocidade deu 6, ó. Exatamente o que deu lá. Depois ele me pediu para calcular a aceleração. Letra C. A aceleração aqui, ó, tá 6. Vamos fazer lá para a gente ver? Nem vou voltar mais aqui, que está muito longe. Aí. A aceleração é a derivada da
velocidade. Então, eu peguei a fórmula da velocidade, ó, a fórmula da velocidade está aqui, ó. V igual a 6t menos 12, copiei aqui. E derivei. 1 vezes 6 dá 6, coloquei aqui. Subtrai 1 daqui, 1 menos 1, 0, sumiu o t. O 12 não tem t, então sumiu. Quanto deu a aceleração? 6 metros por segundo ao quadrado. Aí, professora, sempre vai dar certo? Sempre vai dar certo. Sempre que ele der uma função horária para você e você derivar. Então, se você derivar o x, você obtém o v. Deriva o v, obtém o a. Dúvida aqui? Vamos para o exemplo 2 agora, dessa mesma matéria, tá? Esse daqui, gente, não dá para resolver a não ser por derivada. Só por derivada que vai dar, tá? Então, ó, é tudo a mesma matéria, gente. Movimento uniformemente variado, tá? Segundo, a posição de uma partícula que se move ao longo do eixo x é dada por x é igual a 12t ao quadrado menos 2t ao quadrado, onde x está em metros e t em segundos. Determine. Letra A. A posição no instante 2. O que é posição? É x. Lembra que eu falei? X é posição e S é posição? Então, aqui eu não preciso derivar, ele quer o x no instante 3. O que eu faço? Eu pego essa equação, copio aqui, ó, e no lugar do t eu coloco 3. Então, vai ficar 12 vezes 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 ao cubo. 12 vezes 3 ao quadrado, 9, menos 2, 3 ao cubo, 27. 12 vezes 9 dá 108. 2 vezes 27, 54. 108 menos 54, 54 metros. Então, achei a posição no instante 3. Olha na letra B o que ele já me pede. Ó. A velocidade instantânea da partícula em t igual a 3 segundos. Aí ele quer velocidade. Com a equação do terceiro grau aqui, só posso fazer derivando. Então, a velocidade vai ser derivada do x. Então, a velocidade vai ser igual. Vamos lá na função. 12 vezes 2 vezes 12 dá 24. Subtrai 1 daqui, fica t. Então, ó, 24t. 3 vezes menos 2, menos 6. Subtrai 1 daqui, fica 2. Então, vai ficar menos 6t ao quadrado. Achei a fórmula da velocidade. Agora eu venho e coloco, no lugar do t eu coloco 3. Então, vai ficar v igual a 24 vezes 3 menos 6 vezes 3 ao quadrado. 24 vezes 3, 72. 3 ao quadrado, 9 vezes 6, 54. 72 menos 54 dá 18 metros por segundo. Depois, na letra C, ele pede a aceleração da partícula no instante 3 segundos. Então, aqui é a letra C, tá? Não marquei também. A aceleração é igual à derivada da velocidade. Peguei a fórmula da velocidade, ó, que está aqui, e derivei, tá? Então, ó, aqui em cima a mesma coisa, T1. 1 vezes 24, 24. Subtrai 1 do T, saiu o T. 2 vezes menos 6, menos 12. Subtrai 1 daqui, fica 1. Deriva, gente, antes de substituir o tempo, tá? Aí vai ficar 24 menos 12, no lugar do T eu coloco 3, porque ele falou no tempo 3. 24 menos 12 vezes 3 dá 36. 24 menos 36, menos 12 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que ele está freando, porque aceleração negativa. Na letra D, ele pede a velocidade média entre t igual a 0 e t igual a 3. Velocidade média entre t igual a 0 e t igual a 3. Então, qual a fórmula da velocidade média? Delta S sobre delta T. S final menos S inicial. T final menos T inicial. E aí, S final, 54. Como que eu sei que é 54? Que eu peguei a fórmula aqui, ó. Essa fórmula que ele me deu, a função horária lá em cima. Quer ver? Essa função horária aqui, ó, eu copiei lá embaixo, tá? Coloquei aqui. Ficou 12, no lugar do T, 0, primeiro. Menos 2, no lugar do T, 0.
Isso aqui dá 0, porque ele quer entre 0 e 3. Depois eu fiz no tempo 3. 12 vezes 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3 ao cubo. 3 ao quadrado dá 9, menos 2 vezes 3 ao cubo, 27. 12 vezes 9 dá 108. 2 vezes 27 dá 54. 108 menos 54, 54. Então, posição final, 54. Posição inicial, 0. Ó, 54 menos 0. E o tempo? Tempo final, 3. Tempo inicial, 0. 54 dividido por 3 dá 18 metros por segundo. Ok? Gente, a letra E eu vou resolver, tá? Não está resolvido aqui. Vou resolver ainda. Trabalho. Para entregar até 16/4 às 19 horas. Valor, 700 pontos. Trabalho avaliativo. Entregar até 16/4 à meia-noite. Valor, 1.000 pontos. Então, esse eu vou passar ainda daqui a pouquinho para vocês. Entregar no meu e-mail, tá? Quando aparecer esse traço aqui, aponto, porque eu faço tudo rápido, daí dá nisso. Eu tenho uma outra coisa para mostrar para vocês. Espera aí. Aqui. Eita. Não está certo. Aqui, ó. O que eu vou mostrar para vocês é o gráfico. Como que fica o gráfico do movimento uniforme? No movimento uniforme, que eu tenho função horária, S igual a S0 mais VT, e V igual a delta S sobre delta T, olha só, a posição, que é o S, ó, varia em função do tempo. Daí a fórmula é S igual a S0 mais VT. Quando que ele vai dar crescente? Quando a velocidade dele é positiva, quando ele está indo a favor da trajetória. Quando que ele vai dar negativo? Quando ele vai dar decrescente? Quando a velocidade é negativa, quando ele está descendo a trajetória, está voltando. No movimento uniforme, ó, movimento uniforme, o gráfico da velocidade, ó, dá uma reta constante. Por quê? Conforme o próprio nome está falando, velocidade é constante. E a mesma coisa aqui, ó, se a velocidade é negativa, o gráfico vai dar aqui embaixo. Por exemplo, aqui é 3 metros por segundo e aqui é menos 3 metros por segundo. Essa reta aqui é a reta do zero. Isso aqui é um resuminho do movimento uniforme, que você pode usar quando ele fala que a velocidade é constante, tá? E eu tenho uma aceleração também que é nula, tá? Nesse caso, a aceleração é zero, então desprezo a aceleração. Já no movimento uniformemente variado, o que acontece? Gente, tudo isso está no livro de vocês, ó, lá do AVA, página 52, tá? O movimento uniformemente variado caracteriza-se pela variação da velocidade no decorrer do tempo devido à presença de uma aceleração constante e diferente de zero. Então, no movimento uniforme, a aceleração é zero. No movimento uniformemente variado, ela é diferente de zero, tá? Pode ser positivo ou negativo, mas não é zero. Então, no movimento uniformemente variado, o que eu tenho? Fórmula da posição, S é igual a S0, V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Essa formulinha que eu passei para vocês. Qual outra que eu tenho? V igual a V0 mais AT, quando você vai achar velocidade em um determinado tempo, ou velocidade instantânea. Ou ainda, quando você não tem o tempo, ou precisa de qualquer unidade aqui, ou delta S, ou A, ou V, e você tem todos os dados, só precisa do A, não precisa calcular o tempo, não tem. Então, usa essa fórmula do Torricelli. Torricelli é uma carta na manga, tá? Quando você não tem o tempo, é mais fácil fazer por ela, tá? E o gráfico? O gráfico da velocidade em função do tempo, aqui não vai dar reta constante, vai dar, ó, uma reta crescente, tá? Quando a aceleração é positiva. Quando a aceleração é negativa, ó, vai dar uma reta decrescente. E o gráfico da aceleração? Aí, se a aceleração é constante, aí vai dar uma reta aqui ou aqui embaixo do zero, quando ela for negativa. Eu pulei um gráfico aqui, da posição, aqui, ó. Da posição, vai dar uma parábola, tá? Por que é parábola? Porque é a equação do segundo grau. Quando o A é positivo, ó,
ela dá virada para cima, ó. Isso aqui se chama parábola, é como um U bem grande, tá? E quando o A é negativo, ela dá voltada para baixo. Agora, eu vou passar para vocês, vou passar também, se alguém quiser que eu passe, vocês têm um e-mail da sala ou não? Tem e-mail da sala? Não sei, professora. Não sabe? Tá, eu vou passar Acho no que não. grupo do WhatsApp para vocês. Eu passei para PDF isso daqui, vou passar para o WhatsApp. Vou tentar passar pelo Word mesmo. Se não der certo, se sair tudo da formatação, daí eu passo. Eu acho que vai sair, né? Abre no computador, eu acho que daí não sai. Ô, professor, Oi, amor. a gente tem o Drive. O Drive do Google, dá para a senhora entra pela conta e coloca lá. Daí todo mundo tem acesso a esse e-mail e essa senha. Mas aí, como que eu faço isso? A gente passa para a senhora, acabando a aula. Ok. Então, tá bom. Coloca no grupo novamente. Coloca no grupo. Lá, eu também vocês tinham colocado no grupo, verdade. Eu vi isso. Tá bom. Então, vamos lá. Esse trabalho, então, é individual, tá? Não esqueça de colocar seu nome, curso, porque vocês sabem que é ensalado, né? Por exemplo, engenharia civil, turma primeiro. Primeiro, só tem um primeiro, tá? Ou primeiro engenharia civil, primeiro engenharia mecânica, engenharia da automação. Aquela sala tem todas as engenharias, 4 engenharias juntas. Registro acadêmico, é o seu RA. Professor, não tem RA, põe CPF, então, tá? Não esqueça de preencher isso daqui, tá? Então, o simulado de Física Geral Experimental, mecânica, estou passando hoje para vocês. Olha só, esse primeiro aqui, nossa, eu estou achando que é o próprio exercício que eu acabei de explicar, ou não é outro valor? É o mesmo. Nossa, estou muito boazinha, não é possível, Luciana, como que você faz isso? Então, antes de passar... Tá bom. Eu sou um amor. Não, vocês estão vendo que amor de professor é esse? Né? Tá certo. Um amor. Mas antes de enviar, eu troco o número, tá bom? Então, eu vou trocar só esses números aqui, tá? Ele quer a posição... Oi, faço, gente. É a mesma coisa. A velocidade, a posição no instante 2, vocês vão substituir aqui, no lugar do... Deixa eu aumentar aqui um pouco. No lugar do T, vocês vão colocar 2 aqui, ó. É do terceiro grau, então tem que derivar. Então, antes de derivar, você acha a posição, porque posição é X. Vamos colocar 2 aqui, ó, tá? Só vou mudar o número. Depois ele pede a velocidade e a aceleração. Você vai colocar, vai derivar uma vez, 12 vezes 2, 24t, menos 3 vezes 2, 6t ao quadrado. E vão colocar no lugar do T, 3. Depois deriva a velocidade, vai achar a fórmula da aceleração. No lugar do T vai colocar 3 também. Depois, em que instante a velocidade é nula? Você vai pegar a fórmula da velocidade, que você achou aqui, ó, derivando, e no lugar do V vai colocar 0. Esse é o último exercício que eu acabei de explicar, e eu vou passar a letra C para vocês, que eu não passei, tá? Exercício 2, mesma coisa, ó, do terceiro grau. Ele quer a posição no instante 2, vocês vão colocar lá, ó, no lugar do T, vocês vão colocar 2. A velocidade no instante 3, vão derivar isso daqui, e depois, no lugar do T, vão colocar 3. A aceleração no instante 2, vão derivar a fórmula da velocidade, no lugar do T, vão colocar 2. E depois ele quer a velocidade média, entre 2 e 4. Vocês vão substituir 2 aqui, e depois vão substituir 4. Esses 2 primeiros exercícios são iguais ao último que eu dei na aula de hoje. O exercício... Ô, professora. Fala, amor. Repete a D aí de novo, não entendi. A velocidade média
para o intervalo de tempo de 2 a 4. Você tem que achar que posição ele estava no instante 2 e que posição ele estava no instante 4. Então, no lugar do T, você vai colocar 2 aqui, ó, tá? Vai achar o valor do X. Depois, você vai colocar 4. 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Vai achar o X. E daí vai fazer velocidade média igual a distância dividido pelo tempo. É igualzinho o último, entendeu? Igualzinho o último obrigado. que eu fiz. Nada, imagina. 3. Um corpo é lançado do solo de baixo para cima. Então, o G vai ser negativo. Com velocidade inicial de 100. Dado G igual a 10. Então, aqui, gente, o G não é para usar 9,8. É 10. Determine a altura em que ele para. Ele quer o H, ele quer a altura máxima. Só aplicação de forma. Pois, letra B, a altura máxima do movimento. É a mesma coisa, só pegar a resposta da letra A. Ele só está perguntando de outra maneira. Lembra que eu falei para vocês que a altura que ele para é a altura máxima que ele chega? Então, aqui a letra A e a letra B é a mesma resposta, não precisa resolver de novo. O tempo que ele demora para cair é aquele tempo de queda, só aplicar a fórmula. E a velocidade escalar ao voltar ao solo. Velocidade escalar, você vai jogar na fórmula do V igual a V0 menos GT e vão calcular a velocidade, tá? No lugar do T, você vai colocar o tempo que ele demorou para cair, tá? Tempo total. Tempo total, hein? O 4. Matéria passada. Um carro faz uma viagem de São Paulo ao Rio. Os primeiros 250 quilômetros são percorridos com uma velocidade média de 100. Após percorrer 150, percorre os 150 restantes com velocidade de 75 km por hora. Determine a velocidade média da viagem completa. Então, o que vocês vão ter que fazer? Achar o tempo que ele gastou no primeiro pedaço, que é esse de 250, depois o tempo que ele gastou para andar esses 150 quilômetros. E joga na fórmula da velocidade média. Tem no caderno igualzinho, tá? Esse 5, um caminhoneiro parte de São Paulo com velocidade escalar constante. Então, ó, fórmula de velocidade média. Ou do sorvete. De módulo igual a 74 km por hora. No mesmo instante, parte outra de outra cidade que dista 1.300 quilômetros de São Paulo, com velocidade escalar constante de 56 km por hora. Determine o instante e a posição do encontro. Então, um está vindo no encontro do outro. Na aula da semana passada, será que eu expliquei isso para vocês? Que só se encontra quando estão na mesma posição? Eu falei isso? Eu acho que não, hein? Eu acho que esses 5 aqui não dá para vocês fazerem, não, porque eu não expliquei. Acho que não, professora. Não, eu ensinei para os meus alunos do ensino médio. 5 está cancelado, eu vou cancelar ele lá. Então, vou ter que arrumar esses exercícios aqui, então, antes de enviar, tá? 6. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente e, após percorrer 8 metros, alcança a velocidade de 6. Nessas condições, determine sua aceleração em metros por segundo ao quadrado. Gente, ele não deu tempo. O que você vai fazer? Só aplicar a fórmula de Torricelli. Ó, você tem a velocidade inicial, tem a aceleração. Não, ele quer a aceleração. A distância ele deu 8 e deu a velocidade final, que é 6. Ele quer a aceleração. Torricelli, direto. Não precisa nem transformar nada. Qual é a Torricelli? Aquela fórmula de velocidade ao quadrado. 7. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Determine a velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos. O que vocês vão fazer? V igual a V0 mais AT. Vão achar a velocidade. V0 é 0, a aceleração é 2. E o tempo é 3. Depois joga na fórmula do ΔS. ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Eu resolvi um assim hoje, tá? Só aplicação de fórmula também.
8. O 8 é vetores, tá? A soma do vetor R, o que vocês vão fazer? Esse mais esse em I. Depois, esse mais esse mais esse. Cuidado com o sinal de menos aqui, ó. Menos, menos, cuidado. Esse mais esse, que daí vai ficar menos, menos esse. Em J. Tem no caderno também. Uma das últimas coisas que eu passei na aula passada. O módulo é aquele que você eleva os dois ao quadrado e tira a raiz quadrada. Depois ele pede o ângulo que forma. Lembra que você faz eixo Y, eixo X e faz o ângulo. Vai consultando o caderno, tem tudo no caderno, tá? Pode ver que os 6 que eu falei para vocês, ó, esse aqui eu acho que eu não dei, porque era para eu ter dado hoje isso, tá? Eu não dei isso daí quando eles se encontram. Os 6 não, os 5. Eu não dei isso daí que eles se encontram, porque senão a aula ia ficar muito extensa. Então, eu já sei que não tem no caderno, já nem vou cobrar. Mas todos esses quer dizer que tem no caderno. E tem nas folhinhas de hoje, que eu vou passar também. Eu vou demorar um pouquinho só para passar a folhinha, porque eu vou cancelar um exercício e mudar os números do primeiro exercício, tá? Só isso. Mas eu passo para vocês. E esse último aqui. Um corpo foi lançado obliquamente, aquele que eu expliquei, que o jogador chuta e vai passar em cima da barreira. Uma velocidade inicial de 25 metros por segundo e formando um ângulo de 60 graus com o solo. Desprezando a resistência do ar e adotando G 9,8, determine. Gente, se ele fala para você usar G 9,8, você usa. Se ele falar para você usar 10, você usa. Se ele não fala nada, é opcional, você usa o valor que você quiser para G, tá? O valor que você quiser, não, ou 10 ou 9,8, né? Não vai usar da Lua. Determine a altura máxima atingida, é aquele H+, lá que eu fiz. O tempo que o corpo permaneceu no ar, ou seja, tempo total, subida mais descida, eu dei a fórmula lá para vocês. E depois ele pede o alcance, que é X. Gente, a aula de hoje é isso, tá? Falei pra caramba. Deixa eu parar de compartilhar a tela com vocês aqui. E eu vou... Na próxima aula, então, eu vou... Na próxima aula, nada. Oi, pode falar. De detergente neutro, das duas e calçadas... Espera aí só um pouquinho. Como que é? Depois das duas primeiras mortes pela Covid... Acho que eu mandei não, professora, na TV. O seu microfone está esquisito. Muita falta de investimentos em saneamento básico, nem a aglomeração de moradias. Professora, vai colocar no grupo ou vai mandar por e-mail? Tudo isso daqui? Isso. Vou colocar tudo no grupo. Tudo no grupo? Tudo no grupo, é mais fácil, não é? Esse comentário que tem esse do drive aí, aí só que sabe, daí eu tenho que passar de novo o drive no grupo de novo para a gente saber qual que é o drive. Tá, eu vejo isso daí. Eu não sei fazer, mas eu vejo com o meu sobrinho, qualquer coisa eu passo para ele, ele põe para vocês. Tá? Nossa, ó, é o Brian que está falando? Isso. Seu microfone, Brian, está esquisito. Não tô entendendo o que você está falando. Fala de novo. Só sem microfone. Brian, fala de novo, por favor. Está ouvindo agora, professor? Agora sim, fala. Joga no grupo que a gente mesmo coloca no drive. Se eu vou colocar no grupo de vocês... Não, ele falou para colocar no grupo e a gente mesmo joga no drive. Ah, beleza. Ai, muito mais fácil para mim. Opa, assim que eu gosto. Ótimo, Brian, você é meu amigo, hein? Fala sério. Tá ótimo. Eu faço isso, então. Tudo bem? Tudo certo. Hoje, ó, no máximo, daqui a meia hora, já tá tudo na mão de vocês, já, tá? Vou arrumar algumas falhinhas que eu vi
e vou passar para vocês, tá? A partir de agora, quem tiver dúvida, a partir de agora não, a partir do momento que eu for, como que se diz? Que eu for... Colocar no grupo. Que eu colocar no grupo, vocês podem tirar dúvida, tá? Só não esqueça que amanhã é feriado, tem sábado, tem domingo, tem segunda feriado. A partir de terça-feira, vocês podem me arrebentar de fazer pergunta, ok? Se precisar, a gente faz até uma reuniãozinha antes da prova. Se precisar. Tá de folga? Eu tô, que delícia. Aí sim, hein? Então, a outra escola que eu trabalho me deu férias. Só a faculdade que não. Eu tô triste pra caramba, imagina, né? Mas é verdade, gente, eu sinto falta de vocês, de verdade. Eu gosto mais do contato, sabe? Eu acho mais legal. Eu gosto. Sim. Tá na minha cara isso, vocês sabem que eu gosto, né? Que eu não tô mentindo, não tô sendo hipócrita, não. Claro que tem dia que a gente tá com preguiça de ir, mas quando eu chego, tá tudo maravilhoso, eu adoro. E essa é uma das matérias que eu mais gosto de ensinar. Então, gente, é isso, tá bom? Nós chegamos a 24 alunos, faltam muitos alunos aqui, tá? Eu não sei desse povo, mas, né, eu tô colocando no AVA também, tá tudo lá. Então, mas hoje eu vou colocar esse trabalhinho, esse simulado, vou colocar tudo. O cara vai ter que ver lá. Beleza, gente? Então, eu vou passar para vocês daqui a um tempinho, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Professora. Pode falar. Tem que entregar nessa folha que a senhora passou, tipo, fazer nessa folha e tirar foto, coisa, ou pode fazer no Não, essa primeira folha, você precisa colocar seu nome e mandar tudo junto para mim depois. Entendeu? Porque foi aquilo que eu falei. Isso mesmo. Porque eu preciso saber quem é o dono do simulado, que simulado que é esse, que a faculdade pode me cobrar, entendeu? Professora, quais as atividades que a senhora deu? Para vocês terem uma ideia, eu tive que voltar a dar aula no Times, porque... no Times, não, no Teams. Porque eles querem o link da aula, entendeu? Porque pode entrar o diretor a qualquer momento da minha aula e me fazer uma pergunta. Vocês acreditam nisso? Então, eu preciso provar que eu dei alguma coisa para vocês fazerem, entenderam? De qualquer jeito eu ia dar. Se nós estivéssemos na sala, eu ia fazer a mesma coisa, tá? A única coisa que nós não teríamos era explicação durante a semana inteira, que eu não ia passar meu WhatsApp para todo mundo. Mas agora, todo mundo já tem, já pode perguntar e tudo mais, está tudo certo. Mas de um jeito ou outro a gente descobrir. Quê? De um jeito ou do outro a gente descobriu o WhatsApp. Vocês me amam, fala a verdade, né? Né, Márcio? Fala sério, né? Com certeza, aqui tá frio, hein? Ô, louco! Aqui não tá frio, não. Eu tô com o ventilador ligado, você quer saber? Se bem que eu sou muito encalorada, né? Você tá em Campos? Eu tô. Ai, credo, que frio. Tá 5 graus aqui. Você é louco. Eu não gosto de frio, não, eu gosto de frio, eu gosto de temperatura boa. Calor que faz aqui, eu não gosto, não. Deus me livre. Gente, então tá bom, então... Eu vou continuar aqui. Pode falar. Só um minuto. Se for através de foto mandar o trabalho para a senhora, aí pode ser o print da primeira página e o resto em foto? Pode. Tá. Pode sim. De qualquer jeito, pode ser o print, gente. Passa, põe seu nome lá e já era. Não precisa nem imprimir isso. Professora. Oi, digitaliza tudo. Mas aí o nome põe na folha que a gente vai resolver. Ou tem que pôr naquela que a senhora está mandando? Não, põe na qual estou mandando. Daí você vai mandar o e-mail ou Você vai mandar o e-mail ou as fotos com a primeira página já, com o seu nome e tudo. E depois em sequência. Como cada um vai mandar não tem problema, não vai perder a sua folha, entendeu? Obrigada. Porque vai ter que ser separado. Ou vocês vão mandar por e-mail ou pelo WhatsApp. O WhatsApp, gente, vai encher meu celular de imagem, né? Manda em último caso. No e-mail é mais fácil. Ok? Ô, professor, uma dúvida.
Pode falar. Responder no caderno, tira foto ou escaneia e manda para a senhora? Isso. Pode escanear tudo. Entendi. Ou tirar foto, o que vocês acharem melhor. Eu quero ver, qual só é o isso. seu e-mail? luciana.lobato@anhanguera.com. Tá na última página da aula de hoje. Tá bom? Tá tudo marcadinho lá para vocês. Mais alguma dúvida, gente? Não? Show? Então tá, gente. Espero que todo mundo tenha entendido. Se vocês não entenderam, eu estou à disposição de vocês. Porque primeiro ano eu fico mais em cima para que vocês aprendam mesmo, que é base para o resto, tá? Não que eu não tenha dado trabalho para as outras turmas, lógico que eu dei para eles, já tinha dado já semana passada. Mas para eles eu não fico tão disponível assim quanto eu fico para vocês. Porque eles já são terceiro, quarto, quinto, sexto semestre. Vocês estão começando agora. Então, eu sei que vai ter mais dúvida. Oi? Vocês têm um tratamento mais VIP. Tá bom, gente? Beleza? Um abraço para vocês, então. Aguarde que daqui a pouquinho eu vou mandar para vocês, tá bom? Eu não vou ficar online, não. Vou sair daqui. Bobagem. Ninguém vai perguntar nada agora, não é? Beijão, gente. Bom feriado para vocês. Bom descanso. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Obrigada pela aula. Já saiu. Caraca.